Oi, sumida! Dois jogos de manipulação que os homens fazem, consciente ou inconscientemente, mas a maioria faz, para deixar você cativa, para deixar você esperando por ele, para te manipular, às vezes para te conquistar. Quem nunca recebeu um oi sumida? Diga para mim, como diz a Cíntia Chagas. Diga para mim, quem nunca recebeu um oi sumida? Gente, eu tava pensando, né? Já falei aqui pra vocês, eu vivi um relacionamento tóxico. Vai ter a live com a Poliana a respeito de relacionamentos tóxicos agora na próxima quarta. E eu tava pensando, quais são os sinais que aquela pessoa deu lá no começo pra mim? Por que eu fiquei tão apaixonada por ele ao ponto de me entregar e ficar cega aos sinais? Por que ele conseguiu e consegue me manipular tanto? É isso que você vai saber agora. Você estando num relacionamento tóxico, você não estando, você já tendo passado. Sabe por quê, gente? Porque eu tava lembrando dos meus relacionamentos passados, inclusive os bons. Inclusive os homens que não eram narcisistas, que não eram psicopatas com que eu me relacionei, eu tava lembrando do começo do relacionamento. E consciente ou inconscientemente, todos esses homens fizeram esses jogos comigo. Em graus diferentes, em níveis, inclusive os bons. Mas o que o bicho pega, né? O que acaba com a nossa saúde mental e com a nossa vida são os narcisistas, né? São os psicopatas, são os tóxicos, são os sem caráter, né? Então, independentemente se você tá se relacionando com um tipo tóxico ou se você está se relacionando com um homem de caráter, preste atenção nesses jogos que eu vou dizer agora para vocês. Eu vou dizer 2, tá? Mas eu detectei pelo menos aí uns 8 que eu vou trazendo aqui para vocês aos poucos e vou falar na live com a Poliana também, tá? Então prestem atenção, estejam atentas para não cair nesse tipo de manipulação emocional, porque isso é neurociência, tá? É neurociência, é hormônio, é química cerebral. Nós, mulheres, temos hormônios, assim, de sobra para deixar a gente mais emotiva, mais sensível. Então, é tudo química aqui da mente, tá? Então, prestem atenção. Você estando num relacionamento, você estando solteira aí, conhecendo pessoas novas, conhecendo novos homens, flertando, paquerando, eu vou mostrar o jogo de manipulação, vou mostrar também o antídoto para isso, tá? Como que você deve se comportar, o que você deve observar, que se eu tivesse observado lá atrás, hoje eu observo, né? Mas mesmo assim, gente, é difícil, porque eles são ardilosos, tá? Se eu tivesse observado isso lá atrás, talvez eu não tivesse caído, né? Hoje, eu tenho mais consciência, então eu tô meio que blindada também, gente. Mais de 40 anos, quase indo pra casa dos 50. Estudiosa de neurociências, vocês sabem que eu fiz aí uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, eu amo estudar neurociências, inclusive tô pensando em fazer mais um curso específico de neurociências. Então a gente acaba ficando macaca velha, né? A gente vai ficando macaca velha. Isso não significa, tá, gente? Eu falei aqui todos os homens. Isso não significa que
que você deve se fechar para os relacionamentos, que os homens são inimigos, que eu tô falando aqui contra homem, não é nada disso, gente. Eu adoro os homens. Eu tenho homens maravilhosos na minha vida. Tenho homens maravilhosos, meus irmãos, meu pai, alguns amigos, pessoas com quem eu me relacionei, meu ex-marido, uma pessoa maravilhosa. Mas eu observei, acho que é do instinto deles, assim como é do nosso instinto ser mais emocional. É do instinto deles, em certo grau, em certo nível, fazer esses jogos, tá? Esses jogos de manipulação, de conquista, e a gente precisa estar atenta, porque se você cai na mão de um sem caráter, de um narcisista, de um psicopata, você tá no arroz. Aí na cidade de vocês tem essa expressão, tá no arroz? Mas vamos lá, sem mais. Primeiro jogo, espiral da expectativa. Ele eleva a tua expectativa com promessas indiretas. Esse, pra mim, gente, é o mais perigoso de todos os jogos de manipulação que os homens fazem. Por quê? Porque quando ele chega a elevar essa expectativa com promessas indiretas, você já tá, de certa forma, envolvida. Geralmente é no encontro, geralmente é pós-encontro. Porque quando ele chega a falar isso, a mulher, ela já tá assim, nossa, suspirando pelo príncipe encantado. Exemplo de frases que eles usam nessa técnica, nesse jogo do espiral da expectativa. Estava pensando em você. Ou, quero te ver de novo. E depois, gente, ele some. Ele nunca mais toca no assunto. Ou vocês estão ali no meio do encontro, ou no meio da conversa no WhatsApp, e ele fala, nossa, eu quero conhecer tal barzinho, tal lugar. Vou te levar para fazer não sei o que comigo. Mas ele não fala quando, ele não marca a data, ele só joga a isca. A pessoa joga a isca e você fica pensando naquilo. Você cria uma expectativa na tua cabeça de que algo vai acontecer. Nossa, ele tá pensando em mim, nossa, ele quer me ver de novo. Só que ele some. Ele nunca mais volta naquele assunto. Às vezes ele nem some, ele continua conversando com você, te cozinhando ali, mas ele não volta no assunto. Mas você tá ali. Você já imaginou. Nossa, ele quer me ver de novo. Onde que ele vai me levar? Nossa, ai, ele tá pensando em mim. Abra o olho, criatura. Abra o olho, criatura. Presta atenção aos sinais. Isso não quer dizer que ele realmente não está pensando em você. Pode estar. Isso não quer dizer que ele realmente não quer te ver de novo. Pode querer. Mas palavras sem ação são só palavras. Cuidado com palavras jogadas ao vento. Coloque sempre esse homem no modo observação. Aprenda, seja inteligente. Aprenda o jogo da sedução, jogue com ele também. A sedução e a conquista, gente, é um jogo. Tem gente que fala assim, eu não faço joguinho, não tô falando pra você fazer joguinhos. Eu estou falando para você ser emocionalmente madura e prestar atenção aos jogos inconscientes ou conscientes que eles fazem. Porque todos fazem. Todos. Todos fazem. A diferença daquele que faz inconsciente, daquele que tem caráter, daquele que tem brilho na cara, é que realmente dali um tempo, tá? Dali um tempo, ele vai cumprir a promessa, ele vai mostrar com ações. Portanto, eu gosto muito de uma coisa que o Ítalo Ventura fala. Ouça
as ações, ouça o que ele faz, não o que ele diz. Vocês precisam começar a ouvir mais, mulherada. As ações, ouvir as ações. Ele realmente vai mostrar quem ele é através das ações, não através de palavras. A palavra tem que ser, secundário. Prestem atenção nas ações. E quando a palavra não combina com a ação, olha, você tá aí de porta escancarada para viver um relacionamento tóxico ou um envolvimento tóxico, que seja, tá? Prestem atenção, tá? Esse foi o primeiro jogo. O segundo jogo, tá? É o clássico. Oi, sumida. Que mulher nunca recebeu um oi, sumida? Só que ele tem várias formas, tá? Esse é o famoso teste do ego. Ele quer saber o quanto você se afeta com a ausência e com o silêncio dele. O oi sumida, ele pode vir disfarçado de um meme. Hoje em dia, que essa paquera, gente, de Instagram, o oi sumido, ele é muito disfarçado de meme. Porque o oi sumido, ele é assim, vocês estão conversando, vocês estão falando, ele deixou pra trás lá o assunto de trás, ele sumiu horas, ou ele sumiu dias, ou ele sumiu semanas, tá? Prestem atenção, às vezes é um sumiço de horas. Hoje em dia todo mundo anda com o celular na mão, gente. Prestem atenção. Ninguém é tão ocupado que ele não pode gravar um áudio de 10 segundos para te responder uma pergunta que você fez, um bom dia que você deu. Tá? Prestem atenção. Às vezes pode ser um sumiço de horas. Esse teste do ego é assim, vocês estão conversando determinado assunto, falando de determinada coisa, de repente a pessoa para de responder. E aí quando ela volta com uma coisa que não tem nada a ver. Um assunto completamente aleatório. Um oi sumida, um meme, uma piada, uma foto, olha onde eu tô, manda uma foto da academia, ele não tem continuidade naquele outro assunto. E isso, os piores é aqueles que demoram dias, porque você ainda tá processando aquilo. A gente é muito emocional, então a gente tá processando, né? Por que será que ele não respondeu? Não sei o quê. Então você já brigou, né? Tem mulher que cai nessa. Ela já briga, ela já se estressa. A mulher imatura emocionalmente, ela deixa isso afetar. A mulher madura emocionalmente, ela não deixa isso afetar ela só observa. E se ela responde brava, é porque ela quer. É porque ela deseja mostrar que ali ela está insatisfeita, que ela não vai querer mais aquele comportamento. A mulher madura emocionalmente, ela age, ela não reage. Reagir, olha, papum, sem pensar, sem reflexão. Agir é com reflexão. Eu vou fazer isso porque eu quero demonstrar isso. Então, 2 jogos para vocês ficarem atentas aí, tá? Vivi, o que eu faço? Como eu me comporto? Primeira coisa, gente, é observação. Observe as atitudes. Observe as atitudes, observe as ações. Ouça o que ele faz, não o que ele fala. Sobretudo, gente, se esse homem, ele é um crush, ele é uma pessoa que você tá começando a conhecer, tá? Que você ainda não conhece, que você não sabe o caráter, você não sabe a índole, tá? Você tá começando agora, tá? Então, observa, pra você não cair em furada. A segunda coisa, Vivi, como que eu respondo a esses 2 testes? No meu entendimento, o que você tem que fazer? A mulher emocionalmente madura, o que ela faz? Isso não me pertence. Você vai fazer egípcia. Você vai ser
Vocês já ouviram, né? Essa expressão, bancária egípcia. A egípcia, ela tá lá plena, ela não faz nada. Ela não faz nada. Ela dá de louca. Ela faz de conta que ela não observou aquilo. Ela faz de conta que aquilo... Tá, tudo bem. Pode me falar que você quer me ver de novo e sumir. Pode falar que você tá pensando em mim e sumir. Pode descontinuar um assunto e voltar com outro um tempo depois. Ela segue plena. Ela segue plena. Ela não reage com impulsividade, com agressividade. E ela observa. Porque se esse homem, se essa pessoa, ela tiver caráter, o que ele vai fazer? Se ele tiver caráter e efetivamente interessado em você, né? Não nos esqueçamos disso, porque às vezes o cara pode ter caráter, mas ele não tá interessado em você. Então ele não vai fazer isso, tá? Ele vai te chamar para encontrar. E no encontro, ele vai te tratar muito bem. Ele vai cumprir aquela promessa inicialmente feita, tá? Então ele vai te tratar muito bem, ele vai dar o tempo dele de qualidade para você, ele vai dar para você as golden hours dele. O que são as golden hours dele? São os momentos em que ele não está trabalhando, que ele está relaxando. Geralmente, a sexta, sábado e domingo, tá, gente? Mas tem homem que às vezes trabalha sexta, sábado, domingo, então ele vai dar o primeiro dia que ele puder te oferecer do descanso dele, tá? Algumas horas ali. Então você tem que estar atenta a isso, tá? Porque jogos todos... Agora o perigo mesmo tá no narcisista. O perigo mesmo tá no psicopata. O perigo mesmo tá naquele homem que não tem um pingo de caráter, um pingo de vergonha na cara. Ele quer só te levar pra cama. Esse é perigoso. Porque ele não faz só esses dois jogos. Ele une outros jogos aí. E você, muito emocional, cai igual uma pata, né? Então, observem. Estejam atentas aos sinais. Eu tô escrevendo, gente, um roteiro. Eu não sei se eu vou fazer uma live ou se eu vou fazer um vídeo de sinais de que a pessoa, de que o homem, a pessoa, mas eu vou fazer mais voltada para os homens porque eu falo com mulheres, né, gente? Mas pode ser a pessoa, porque tem mulheres narcisistas, psicopatas, sem caráter. Somos seres humanos. Então, acho que o título do meu vídeo, da minha live, vai ser algo assim: sinais de que você tá caminhando para um relacionamento tóxico. Sinais não óbvios, tá, gente? Não óbvios. E assim, às vezes eu tô andando, eu tô dirigindo, eu tô atendendo uma cliente, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo no passado, em algum relacionamento, e eu falo assim, nó, esse sinal a pessoa deu demais, esse traço de personalidade a pessoa tinha demais, e eu não observei. Então eu tô pra fazer isso pra vocês. Eu já tenho pelo menos, sei lá, uns 7, 8 sinais. Eu acho que vai dar uns 10 sinais, tá, gente? De que você pode estar caminhando pra se relacionar com uma pessoa tóxica, num relacionamento tóxico, que aí pode ser alguém que não tem caráter mesmo, né? Ou pode ser um transtorno mesmo, né? Transtorno de personalidade narcisista, ou até uma psicopatia, né? Psicopatia é, espiritualmente falando, gente, são consciências reptilianas, são consciências, espiritualmente falando, são consciências primitivas, né? E que não ficarão na nova era, tá, gente? Não ficarão na nova terra, segundo Chico Xavier. É isso, vou me despedir de vocês por aqui. Vou pegar na labuta agora, vamos trabalhar. Eu vou convidar você a estar atenta aos stories, porque até o lançamento do livro da doutora Poliana,
eu estarei falando sobre esses assuntos aqui, porque eu acho que o livro dela é maravilhoso pra gente se blindar juridicamente, para você precaver, ou se você já está ou já se relacionou, né, com alguém tóxico, com algum homem tóxico, você tem frutos desse relacionamento, filhos, etc. Você saber como se proteger, né? Então ela vai ensinar a parte jurídica. Eu vou ajudar um pouquinho ela nessa parte, porque eu também sou formada em direito, né, gente? Vocês sabem. E eu usei isso, né, nesse vídeo que eu deixei aqui no feed falando com vocês desse relacionamento que eu tive. Foi isso que me ajudou a não ser presa, tá? Porque foi processo criminal. E vou ajudar vocês também na blindagem energética, emocional, dando dicas iguais essas, né, que eu dei agora pra vocês. Compartilhem, gente, por favor, isso aqui com as mulheres. Compartilhem com as mulheres que vocês conhecem. Compartilhem com homens que vocês conhecem. Tem homens também que caem em garra de mulheres narcisistas, psicopatas, sem caráter, gente. Homens bons. Eu conheço homens bons, eu tenho amigos que são homens maravilhosos, que caíram no conto da perereca. Sim, gente, tenho, tá? Eu falo aqui homens, porque eu falo para mulheres, né? Eu sou mulher, eu vivi isso com homem, eu sou heterossexual, mas tem também mulheres, tem todos os tipos de relacionamento, tá? Esses jogos, tá bom? Só que os homens, eles tendem a fazer mais, sei lá, se é a configuração hormonal deles, cerebral, alguma coisa assim. Não detectei. Na época em que eu vivi esse grande relacionamento tóxico, foram 10 anos entre idas e vindas, eu não tinha ninguém que me mostrasse esses sinais. Não tinha. Eu caí igual pata, igual patinho. Mas foi uma vez só, gente. Uma vez só. Uma vez só pra nunca mais. Mas, mesmo nos homens bons, porque hoje em dia eu detecto o tipo de longe, tá? Mesmo nos homens bons que eu me relaciono hoje, que eu seleciono muito, eu vejo que eles têm esses traços, tá? Essa tendência, como eu disse pra vocês, eu acho que é configuração hormonal, cerebral, de ter esses jogos, de testar inconscientemente nós mulheres. E a gente precisa estar atenta. Porque se você nunca recebeu um oi sumida, se você nunca recebeu um ai, hoje eu estava pensando em você, se você nunca recebeu um quero te ver de novo e um vácuo depois, gigantesco, você não vive nesse planeta Terra. Não vive. Então compartilha, gente. Vamos espalhar a luz no mundo, tá? Eu vou falar mais sobre isso na live. Eu vou gravar o vídeo. Prometo pra vocês que eu vou gravar. Não sei se vai ser aqui nos stories. Não sei o que eu vou arrumar, mas eu vou, tá? E estejam atentos aqui nas próximas semanas, que eu vou mostrar tudo do lançamento do livro da doutora Poliana, de blindagem jurídica para mulheres. Aproveitem, agradeçam o conhecimento que vocês estão tendo, tá? Agradeçam. Compartilhar é uma forma de agradecer.